Nos ventos gelados do norte, entre montanhas cobertas de neve e mares revoltos, nasceu um homem destinado a desafiar reis e deuses. Seu nome ecoaria por séculos: Ragnar Lothbrok, o Lobo dos Mares. Desde jovem, Ragnar olhava para o horizonte e sentia o chamado irresistível das ondas. Enquanto outros vikings se contentavam em proteger suas terras, ele sonhava em conquistá-las. O fogo que ardia dentro dele não era o de um simples guerreiro, mas o de um homem movido por uma sede insaciável de glória. Diziam que era filho de um rei, outros que era apenas um fazendeiro com o coração de um deus. Mas todos concordavam numa coisa: Ragnar nasceu diferente. Seu olhar parecia atravessar as pessoas, e sua presença fazia até os guerreiros mais valentes silenciarem. Aos poucos, ele reuniu em torno de si homens tão ousados quanto ele. Floki, o construtor de navios, meio louco, meio gênio. Rolo, seu irmão de sangue e de batalhas, um homem dividido entre o amor e a inveja. E Lagertha, a guerreira formidável que lutava com o coração e a lâmina, mais temida do que muitos homens. Foi com eles que Ragnar construiu um novo sonho: atravessar o mar em direção a terras desconhecidas onde o ouro e a fama esperavam. Ninguém acreditava que isso fosse possível. Os anciãos diziam que o mar ocidental era um abismo sem fim, um lugar onde os navios afundavam e os deuses castigavam os ousados. Mas Ragnar não ouvia o medo dos outros. Ele ouvia o som do vento e, nele, o chamado do seu destino. Com o primeiro navio criado por Floki, ele partiu. Atravessaram tempestades violentas, enfrentaram um frio cortante e por dias o horizonte não era nada além de uma névoa densa. Mas então surgiram as terras da Inglaterra, ricas, férteis, repletas de mosteiros onde o ouro brilhava, e os monges rezavam para deuses que não respondiam. Quando Ragnar pisou naquelas praias, ele soube: o mundo seria dele. E o rugido dos vikings se espalhou como fogo. Mosteiros foram saqueados, cidades queimadas, e o nome de Ragnar Lothbrok se tornou um sussurro de terror entre os cristãos. Mas Ragnar não lutava apenas por ouro. Ele buscava respostas. Queria entender por que os homens adoravam tantos deuses diferentes, por que uns se ajoelhavam enquanto outros empunhavam espadas. Seu coração era de guerreiro, mas sua mente era de rei. E enquanto seu poder crescia, também cresciam seus inimigos. Dentro de casa, o ciúme de Rolo e as feridas do amor por Lagertha o dividiam. Fora dela, reis saxões se uniam para tentar detê-lo, mas nada parecia deter Ragnar. Ele invadia, vencia e sempre voltava com o olhar distante, como se soubesse que o destino cobraria um preço caro por tamanha glória. O tempo passou. Ragnar se tornou rei. Seu povo prosperou, mas a fome e as dúvidas internas voltaram a assombrá-lo. Ele então olhou novamente para o oeste, desta vez para Paris, uma cidade lendária, cercada por muralhas tão altas que pareciam tocar os céus. Os reis cristãos diziam que era impossível conquistá-la, mas Ragnar nunca acreditou em impossíveis. Ele preparou uma frota imensa, centenas de navios cortando as ondas como lobos caçando em bando. Quando o sol nasceu sobre o rio Sena, o rugido dos tambores viking ecoou por todo o vale. Paris tremeu. Os guerreiros escalaram as muralhas, enfrentaram flechas, fogo e óleo fervente. A batalha foi brutal, o ar cheirava a sangue e fumaça. E mesmo ferido, Ragnar liderou seus homens até o topo. Paris caiu diante dele. Mas a glória tem um preço. O corpo de Ragnar envelhecia, e o peso dos anos e das perdas o perseguia. Seus filhos, Bjorn, Ivar, Sigurd, cresceram, cada um herdando uma parte do espírito do pai, mas também a sede de superá-lo. E o rei, agora cansado, começou a se perguntar: teria ele conquistado o mundo ou apenas se perdido dentro dele? A traição veio de onde menos esperava.
Quando Ragnar decidiu voltar à Inglaterra uma última vez, foi capturado pelo rei Aelle de Nortúmbria, um inimigo que o temia e o odiava profundamente. Amarrado, ferido, humilhado, Ragnar foi jogado em uma cova de serpentes venenosas. Mas mesmo diante da morte, ele não gritou. Olhou para o céu e riu, e disse: "Os porcos gritam, mas o lobo sorri, porque sabe que seus filhotes o vingarão." As serpentes o envolveram, o veneno entrou em suas veias e o corpo do grande guerreiro caiu. Mas o espírito de Ragnar Lothbrok se tornou imortal. Seus filhos cumpriram a promessa. Bjorn conquistou a Suécia, Ivar devastou a Inglaterra, e o nome dos Lothbrok foi sussurrado por reis e camponeses por séculos. E assim, o mar voltou a rugir. O vento ainda carrega o som dos tambores, e nas tempestades do norte, alguns dizem ouvir uma voz rindo entre os trovões. Ragnar não morreu. Ele navega nos céus de Valhalla, bebendo com os deuses, esperando o dia em que os lobos dos mares voltarão a conquistar o mundo. Porque enquanto houver um guerreiro com coragem de sonhar, o espírito de Ragnar Lothbrok jamais será esquecido. Se você gostou de conhecer a saga deste lendário viking, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais histórias como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.